Beleza, é um prazer ver vocês. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, vamos começar aqui a nossa conversa. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de todas e todos nesse primeiro encontro do ano de 2023 dos conselheiros do Barão de Itararé. Essa é uma prática que a gente tem de reunir sempre os conselheiros, né? E esse ano vamos fazer uma bateria de conversas. De imediata a ideia é fazer uma rodada com os novos ocupantes do governo da esperança, do governo da reconstrução, né? Do governo da superação do fascismo. Outros já estão, inclusive, sendo agendados, e quem puder ajudar, né, a agendar esses encontros, a reforçar o convite, já agradeço, né? Então, já está agendado, a princípio, com o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, né, com Paulo Pimenta, né, com a Margarete Menezes, já tem contato, ministra da Cultura, com Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais da Presidência, com a Luciana Santos, ministra da Ciência e Tecnologia, com Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos, que inclusive é membro do Conselho do Barão, com a Cida Gonçalves, ministra das Mulheres, com a Nízia Trindade, ministra da Saúde, e aí quem está fazendo contato é a Conceição. Então, quem puder ajudar, nós vamos fazer uma bateria de conversas para tentar entender esse novo quadro. O ministro Flávio Dino foi o primeiro a aceitar o convite, que nos encheu de alegria, né? Ele está no olho do furacão, né? Uma semana no governo, né? Teve que enfrentar lá em Brasília, com coragem, muita habilidade, uma tentativa de golpe, uma ação terrorista que vandalizou Brasília e ocupou os prédios do Palácio do Planalto, do Supremo e do Congresso Nacional, né? Mostrou-se muito corajoso, muito firme, né? Em caráter pessoal, eu queria dar os parabéns ao ministro, ao amigo Flávio Dino, por ajudar a salvar a democracia brasileira, né? Ajudou a salvar a democracia brasileira e manifestar toda a solidariedade, né? Principalmente diante desses ataques raivosos, né? Criminosos dos fascistas a você, né? Você está sendo um dos alvos prioritários, eu tenho acompanhado pelas redes sociais, dessa horda fascista. Como é compreensível, a agenda do ministro está super carregada, né? Até fiquei surpreso quando o Flávio aceitou de imediato o convite para participar desse papo, porque eu sei que ele é uma das pessoas com a agenda mais carregada em Brasília nesse período. Então, nossa ideia é de uma conversa rápida, né? Eu tinha sugerido ao ministro uma exposição inicial de uns 20 minutos, e aí a gente abriria para algumas questões, 3, 4 questões no máximo, né, para o ministro, então, se pronunciar, né? Fiz até uma sugestão inicial de roteiro, mas é evidente que isso fica a critério do ministro, né? Quero tratar um pouco sobre o significado do 8 de janeiro, desse ataque de vândalos, né? Tratar um pouco dos próximos passos na luta para enfrentar o fascismo no Brasil, essa militarização no Brasil, e, se ele puder, também tratar um pouco dos desafios da comunicação nesse enfrentamento em tempos de redes sociais, né? Mas, evidente, isso fica a seu critério, ministro. Você fala o que você achar melhor. Para a gente não fazer o que de hábito a gente faz, que é uma rodada de apresentação, eu já solicitei que todos registrem presença no chat. Depois, inclusive, a gente envia para a Lorena todos que participaram do Conselho do Barão e amigos do Barão dessa rodada, né? Então, colocar o nome, site, atividade. Agradecer também ao Flávio, né? Já tinha sido um pedido de um xará dele, o Flávio Aguiar, jornalista, escritor direto da Alemanha, né? Flávio Aguiar tinha falado que tinha que registrar esse encontro histórico, né? E ele brincava que minhas filhas e netos agradecerão. E o ministro autorizou, então, a gravação dessa conversa, né? E depois, então, ela será postada no site do Barão e de sites parceiros, né? E toda a galera que tiver interesse. Mais uma vez, obrigadão a todos e a todas pela presença, em especial, obrigado, ministro, por você ter topado esse papo. A bola está contigo. Companheiras e companheiros, minhas saudações, é uma alegria reencontrá-los, reencontrar a todos, depois de um ano de 2022 cheio de batalhas e cheio de vitórias. Eu não vou ser muito factual em relação ao que houve no dia 8,
porque creio que isso já está quase que exaurido em relação a tudo que se passou. Eu gostaria apenas de acentuar que há um encadeamento entre os 4 anos do bolsonarismo e o que nós vimos no dia 8 de janeiro. Ou seja, o dia 8 de janeiro não é algo que surgiu por geração espontânea, não foi algo fruto apenas do desatino de centenas ou poucas milhares de pessoas. Isso, na verdade, é uma manifestação de uma violência íncita à extrema-direita que veio cumulativamente se manifestando até chegar nessa explosão mais evidente no dia 8 de janeiro. Nós tivemos essa escalada de violência política, sobretudo após a confirmação da vitória do presidente Lula. Ainda que por escassa maioria, é importante sublinhar isso, por escassa maioria, mas houve uma vitória eleitoral. E, a partir daí, todas as companheiras e companheiros, as senhoras e senhores, sabem o que ocorreu. Os eventos subsequentes à vitória, no segundo turno, o fechamento de estradas com conivência e ou participação de alguns agentes policiais, inclusive, uma forte instigação política. Dia 12 de dezembro, a tentativa de tumultuar a capital da República, no dia da diplomação do presidente Lula, o planejamento do estado de defesa, que constituía uma intervenção militar no TSE, o dia 24 de dezembro, o atentado à bomba, as ameaças à posse, frustradas, e, em seguida, esse dia 8 de janeiro. Nós temos, em termos de análise, a meu ver, que iluminar que essa escalada de violência política se articula muito fortemente com o que se passa no mundo da comunicação, a comunicação, sobretudo esta nas redes, impregnada desse ethos de violência, de extremismo, enfim, um fenômeno um pouco do nosso tempo e não apenas brasileiro. Nós temos, portanto, esse vetor, nós temos um outro vetor que há uma dimensão internacional nesse extremismo de direita, não é algo propriamente brasileiro. O terceiro vetor que eu gostaria de acentuar é que, quando há momentos de interregno, momentos de disputa de hegemonia, há uma busca da sociedade por pilares de sustentação, pilares de segurança, e, no caso brasileiro, historicamente, os militares ocupam esse papel, né? A corporação militar ocupa esse papel de uma espécie de visão idílica de segurança perdida que seria recuperada a partir desse pilar. O quarto elemento que eu gostaria de acentuar é a própria crise da política. A crise da política brasileira, desde 2013, 2014, levou a que houvesse o maior protagonismo de duas grandes corporações. Uma, de um lado, as corporações judiciárias, de um modo geral, estas com um sinal predominantemente democrático, e, por outro lado, as corporações militares, quer dizer, são aqueles que acabaram por galvanizar esse vazio causado pela crise da política brasileira. Finalmente, eu acentuo que nós vimos também que uma parte substantiva da elite brasileira e de seus aliados não é propriamente fã dos procedimentos democráticos, né? Então, sabemos disso desde a escravização negra, e isso perpassa toda a história nacional. Então, basicamente esses 4 ou 5 elementos que levam, a meu ver, ao dia 8 de janeiro. Em conclusão, daqui para frente. Daqui para frente, nós estamos fazendo um duplo movimento, e é importante lembrar que quem ocupa uma função institucional não é propriamente um representante da luta social na esfera institucional. Claro que é ideal que haja congruência em relação a estas esferas ou essas dimensões da disputa política de modo geral, mas, por outro lado, há também as autonomias próprias de cada espaço de atuação. Eu creio que, na dimensão institucional, que é a que me cabe, onde eu estou, não só por cargos, mas também, especialmente, pelo ministério que eu ocupo,
deve buscar a consolidação daquilo que foi decisivo para a nossa vitória eleitoral. Eu não digo que isto seja o único movimento tático a ser feito. Eu apenas estou falando sobre mim mesmo, né? Qual o movimento tático que me cabe. O movimento tático que me cabe, e a outros colegas de governo, sem dúvida, é a de sustentação da Frente Ampla Democrática. Esse foi o movimento que nós buscamos desde o domingo. Como que nós, na dimensão institucional, mantemos a Frente Ampla Democrática, porque ela foi decisiva para a nossa vitória eleitoral, e sem ela nós teríamos sofrido um golpe de Estado no domingo, no dia 8, se não houvesse rapidamente se formado as condições para que nós retomássemos efetivamente o governo, né? Eu chego a dizer, e com isso finalizo, Miro, para exatamente possibilitar o debate, que, faticamente, nós chegamos a ter um golpe de Estado, porque um golpe de Estado se materializa, desde sempre, pela tomada do Palácio de Inverno. E isso aconteceu. Quer dizer, nós chegamos no momento X, entre 4 e 5 da tarde, em que nós não tínhamos o controle físico da sede dos 3 poderes da República. Quer dizer, a sede dos 3 poderes da República estava fisicamente sob domínio de terroristas, de golpistas, enfim. Ocorre que a dimensão jurídico-formal, dessa vez, impediu que isso, que fosse fático, se transformasse em algo jurídico, né? E eu tenho destacado um paradoxo do nosso tempo. O WhatsApp ajudou a fazer o golpe e o WhatsApp impediu o golpe, porque nós sabemos que as redes sociais proliferam muito fortemente essas mensagens. Por outro lado, sem o WhatsApp, o presidente da República não teria decretado intervenção em menos de 1 hora, porque o contato entre mim e ele foi via WhatsApp, tanto para redigir, enviar o decreto, receber de volta, possibilitar que ele fosse assinado e que ele fosse entregue ao interventor, e o interventor assumisse, o interventor civil assumisse o comando efetivo das forças de segurança aqui do DF e revertesse o quadro que havia se formado. Parece uma nota anedótica, mas não é. Na verdade, é uma demonstração de que essas ferramentas, de fato, são nodais, tanto para um lado quanto para o outro. Eu acho que esse evento, relativo às 4h30, 5 horas da tarde do dia 8 de janeiro, ilustra a centralidade dessa esfera de organização social, eu diria, para o enfrentamento do nazifascismo 100 anos depois da sua hegemonia europeia, que é exatamente disso que se trata. Então, essa, Miro, em linhas gerais, é a análise que eu tinha a apresentar, como disse, em termos econômicos, mas para poder facultar que haja algum tipo de interação, uma vez que eu sempre aprendo muito quando tenho a oportunidade de participar dos eventos do Barão. Muito obrigado. Ministro, te agradecer muito. Você foi econômico, como disse, desde os 20 falou 10 minutinhos, 12 minutos. Nós vamos, então, abrir para perguntas, para questionamentos, para opiniões. Nós temos já uma lista de inscrição onde estão André Barrocal, da Carta Maior, jornalista Cristina Serra, Percival, da ANID, Miguel do Rosário, do Cafezinho e Revista Fórum, e André Sintra, do Site Vermelho. Antes de passar para essa rodada de 5, eu tinha sugerido que a Renatinha, que participou do GT da comunicação, né, do GT de comunicação, fizesse uma rápida fala sobre essa problemática da área, né? Uma fala de 2 minutinhos, e aí, então, a gente já abre para os questionamentos. E tem também um questionamento que veio por e-mail que eu faço na sequência. Renatinha, 2 minutos. Obrigada, Miro. Bom dia a todos e todas. Bom dia, ministro Flávio Dino. Um prazer enorme estar aqui com todos, todas, e particularmente com o senhor. Como foi dito, né, o ambiente comunicacional que nós vivemos hoje, ele é um dos fatores
principais, tanto para a crise da política no Brasil e no mundo, né, para a crise da democracia, né, são esses novos grandes conglomerados monopolistas digitais que têm criado uma fratura importante na esfera pública de debate a partir da automatização dos processos, a partir de um modelo de negócios que não está preocupado com a qualidade do conteúdo que circula no ambiente dessas plataformas, tem um único objetivo a monetização, enfim, não tenho tempo muito para falar sobre isso. E um dos grandes desafios que estão colocados, né, que está colocado para o Brasil, mas também para outros países, é exatamente a regulação dessas grandes plataformas digitais na perspectiva de produzir um ambiente comunicacional menos tóxico, onde a gente tenha a possibilidade de recuperar centros gravitacionais importantes para a garantia da qualidade do debate público. Nesse sentido, ministro, o senhor deu declarações a partir do Ministério de que pretende pensar consultas públicas e um debate articulado com outras esferas do governo na perspectiva de enfrentar a discussão sobre desinformação, sobre fake news. Há uma demanda que saiu do GT de comunicação de que houvesse uma articulação interministerial para fazer um debate mais aprofundado sobre esse desafio da regulação de plataformas. E nós que temos atuado ao longo dos últimos anos nessa agenda, temos bastante preocupação com isso. Gostaria de ouvir um pouco do senhor o que já tem de pensado nessa perspectiva. Foi dito sobre a possibilidade de criação de novas legislações, de alteração de legislações existentes. É possível haver um espaço articulado entre esses ministérios que discutem esse tema, com alguma participação social, ou a participação social se daria apenas no âmbito de audiências e consultas públicas? Enfim, queria ouvir um pouco o que já há de acumulado nisso e colocar já de antemão o Barão de Itararé e o diálogo aberto aqui para qualquer diálogo que o senhor julgue necessário fazer sobre esses temas. Obrigada. Boa, Renatinha. Eu não apresentei, Renatinha, é da coordenação do Também não me apresentei, desculpa. Não tem problema nenhum, Renatinha. É da coordenação do Centro de Estudo de Mídia Barão de Itararé, foi coordenadora-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, a atual coordenadora está também aqui na reunião, a Beth Costa, e participou desse GT da comunicação da equipe de transição. Por isso, essa fala inicial e já se colocando à disposição para uma outra conversa com o ministro Flávio Dino, com a sua equipe, sobre esse tema da comunicação, que é um tema muito delicado. Nós tivemos uma pergunta feita por e-mail, direto da Alemanha, do Flávio Aguiar, ministro, que é jornalista e escritor, que reside atualmente em Berlim. A pergunta é direta. É evidente que a tentativa de golpe no Brasil se encaixa também numa iniciativa internacional da extrema-direita, com epicentro nos Estados Unidos, com Steve Bannon e outros conselheiros, que encaram o Brasil como um laboratório, um dos seus laboratórios preferenciais. Dentro dos procedimentos, como o Ministério da Justiça e o governo Lula pretendem investigar essas conexões? Então, essa é a pergunta feita pelo Flávio Aguiar. Vou passar, então, para a lista de inscritos nessa primeira bateria, começando por André. Ficamos com esse tempo de 1 minuto e meio, 2 minutos. Vai lá, André. André Barrocal. Obrigado, Miro. Bom dia, ministro. Sou o André Barrocal, da revista Carta Capital. Eu gostaria de lhe perguntar sobre um grande elefante na sala do Brasil hoje, que são os militares. Me parece que hoje, já uma semana depois dos acontecimentos aí do dia 8, mas não só deles também, de quase aí 1, 2 meses, não há dúvida da participação de militares em todos os nossos distúrbios. E eu entendo que a questão que se coloca é: haverá punição efetiva para eles? Mas eu não me refiro a punições miúdas, de demitir funcionários de escalão intermediário. Eu me refiro a punições de cúpula. Por exemplo, comandante do Exército, comandante militar do Planalto.
E gostaria de saber se haverá algum tipo de concertação do governo para que, junto com o Supremo e o Congresso, possa haver, então, punição à instituição Forças Armadas. Beleza, André. Cristina Serra. Na sequência, Percival. Bom dia, pessoal. Bom dia, ministro, e permita-me agradecer aqui a sua atuação decisiva, rápida, fundamental para a defesa da nossa democracia. Muito obrigada. Eu quero só deixar aqui uma pergunta, que é o seguinte: há um debate que está colocado agora na sociedade brasileira sobre a liberdade de expressão, né? Sobre limites para a liberdade de expressão ou uma liberdade absoluta. Acho que há um risco enorme de captura dessa bandeira pela extrema-direita, né, em torno de uma liberdade absoluta, inclusive para cometer crimes, né, que evidentemente não é o caminho, não deveria ser o caminho a seguir. Enfim, é uma discussão complexa, porém muito necessária nesse momento para nós. E queria saber, então, como o Ministério da Justiça pode participar dessa discussão, no sentido de fomentar essa discussão na sociedade brasileira, evidentemente com uma visão progressista e tendo a defesa da democracia como pano de fundo, né, como o Ministério da Justiça pode atuar, as instituições, de uma maneira geral, podem e devem atuar no encaminhamento dessa discussão, que para nós, jornalistas, é uma discussão absolutamente fundamental. Muito obrigada. Valeu, Cristina. Obrigadão. Percival, a bola está contigo. 2 minutinhos. Bom dia a todos. Bom Depois, dia, Miguel do Rosário. Eu saldo essa iniciativa, sempre muito boa, Miro. E eu queria pegar num ponto específico. Os fatos do dia 8, eles se deram, basicamente, a tática principal dos golpistas foi provocar uma quebra de hierarquia e uma que se passou a chamar de omissão dolosa, que eu não sei nem se é tipo penal, mas passou a ser omissão dolosa, né? Uma questão que nos preocupa, porque eu participo sou conselheiro do Comitê de Gestão do Internet do Brasil, e lá eu sou o coordenador da Câmara de Segurança Cibernética. No Brasil, nós temos divisão da segurança cibernética e defesa cibernética, que fica a cargo do Exército, do CBCIB, e a segurança interna e o que chama de segurança cibernética, o cybercrime e tal, a cargo do Ministério da Justiça. Esse segundo fator, a preocupação nossa é a que ponto essa omissão dolosa chegaria, a que ponto estariam contaminadas as instituições, por exemplo. Ficamos de prontidão do domingo à noite até 5, 6 dias, na expectativa de que houvesse ataques cibernéticos que pudesse comprometer de alguma forma a segurança nacional, e quem tinha o dever de fazer o primeiro contato, a resposta ao incidente, praticasse também a tal omissão dolosa. Então, minha pergunta é o seguinte: já estamos tranquilos com relação ao restabelecimento e a mitigação desse risco de omissão dolosa por parte de quem tem o dever de agir? Obrigado, Percival. Miguel do Rosário e o último desse bloco, André Sintra. Miguelzinho. Ministro, primeiramente, parabéns pelo trabalho, solidariedade pelos ataques. Ministro, a gente testemunhou nos últimos anos, com a Lava Jato, o que se convencionou chamar de lawfare, que teve uma influência internacional que a gente ainda não entendeu até que ponto ela se aprofundou. Como o senhor vê isso? Como o senhor vê que é preciso ações do governo, do Ministério, para a gente evitar que isso volte a ocorrer no futuro? E qual é a política internacional do Ministério da Justiça para que se consiga estabelecer uma segurança internacional jurídica melhor? Boa, Miguel. André Sintra. Bom dia, ministro. Vou ser breve aqui.
A frase não é do senhor, é do Ricardo Capelli, o interventor. Ele disse que não há hipótese de se repetirem os atos golpistas que ocorreram em Brasília. A mim não ficou claro o que não se repetirá. Se é o roteiro adotado por aqueles golpistas de 8 de janeiro, ou se estamos efetivamente livres de atos golpistas até de outra natureza. Então, são duas perguntas. Se o senhor concorda com essa frase, não há hipótese de se repetirem, e quais, se sim, quais garantias podemos ter de que um atentado, né, dessa proporção está efetivamente inviabilizado. Parabéns pelo trabalho e obrigado aqui ao Barão pelo convite. Beleza, André. Ministro, a palavra está contigo, e se nós tivermos tempo, ainda fazemos um segundo bloco, mas aí fica a seu critério. Só uma informação, Felipe fala aqui o seguinte, essa conversa vai ao ar hoje mesmo já no canal do Barão, então para todo mundo poder utilizar. E pedir para quem ainda não fez para registrar a presença no chat. Beleza? Ministro, a bola está contigo. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a todos os companheiros e companheiras que manifestaram solidariedade. Sempre é bom ouvi-la, num contexto em que, às vezes, há uma beligerância compreensível de um lado e, às vezes, incompreensível, sobretudo essas manifestações quanto ao que efetivamente aconteceu no dia 8. Né? Há certos ataques dos quais eu me orgulho, e outros que, obviamente, acho muito singulares e até instigantes. Por exemplo, esse meu poder de ressuscitar o Michel Foucault. Esse é um dos que seria o novo Paulo Freire, né? Esse é um desses ataques que é muito marca do espírito do nosso tempo, eu diria. Mas eu agradeço muito a solidariedade de todos e todas, que, como disse, e a Cristina Serra verbalizou, e outros, realmente tem muito valor para a gente manter o ânimo revigorado. Em relação a todas as perguntas, tentando manter simetria com a sumariedade das questões. Primeiro, lembrando que a política pública de comunicação no nosso governo é conduzida pelo ministro Paulo Pimenta. Conversava há pouco com a ministra Sônia Guajajara dos Povos Indígenas. Há temas em que o Ministério da Justiça ocupa um papel acessório, um papel complementar, eu diria. Me referia à questão dos povos indígenas. E o mesmo se dá, Renata, em relação à política pública de comunicação. O nosso papel é complementar, é acessório, mas a condução está com o ministro Paulo Pimenta. O que nós faremos, e isso no âmbito do que eu tenho chamado de pacote da democracia, propor uma legislação sobre aquilo que a própria Cristina Serra chamava atenção sobre as fronteiras da liberdade de expressão. A liberdade de expressão, como todo direito constitucional, não é ilimitado, né? Ele encontra a fronteira delimitada por outros direitos de idêntica estatura, limitam o conteúdo daqueles que estão consagrados na Constituição. Eu tinha um professor que repetia, um jurista italiano chamado Zagrebelski, que dizia que a Constituição não se interpreta em tirinhas, ou seja, não é aos pedacinhos, é um sistema. E é por isso que a liberdade de expressão não pode ser absoluta, e é por isso que esse pacote da democracia deve conter um projeto de lei sobre certas oportunidades que são fundamentais, como, por exemplo, o direito de resposta, retirada de conteúdos, cumprimento pelas plataformas de um dever ético de proteger um certo plexo de valores. Sei que isso é muito controvertido, claro, é um debate difícil, por isso vamos fazer um projeto de lei bem pequeno, sem tocar no marco civil da internet, apenas tratando da esfera criminal, aquilo que configura claramente crime. Por exemplo, alguém fazer incitação à destruição do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, do Supremo, um ato de terrorismo, pedofilia, racismo. Isso claramente é crime, não há nenhuma disputa possível quanto ao fato disso constituir crime. Então, é por aí que a gente deve caminhar, haverá a submissão desse pacote da democracia emergencial,
ao presidente Lula já na próxima semana, e claro que ele vai definir, junto à equipe ministerial, ao Congresso, quais serão os passos políticos, inclusive no que se refere a oitivas, audiências, consultas, enfim, a partir da condução de outras áreas de governo. A nós cabe a formulação jurídica, e isso já está sendo feito exatamente tratando dessa temática que aludi, sobre crimes na internet, cybercrimes, enfim, e também sobre a questão da segurança no Distrito Federal, uma vez que está, mais uma vez, evidenciado, e a meu ver de modo cabal, que a segurança dos poderes federais não pode ficar subordinada às contingências da política local, ou seja, é preciso fortalecer a coordenação federal sobre a segurança, marcadamente aqui na esplanada dos ministérios e áreas adjacentes. O Flávio Aguiar pergunta sobre a articulação da extrema-direita na dimensão internacional. Eu aludi isto na exposição inicial. É claro que há os mecanismos de cooperação jurídica internacional que cabem ao Ministério da Justiça, e a investigação não tem fronteira, não tem limite. Então, a investigação que nós inauguramos aqui, agora, nessa semana, ela vai até onde for necessário que ela vá. É claro que nós temos o problema de outros estados soberanos. Nós temos, por exemplo, pedidos de extradição que não estão sendo atendidos pelos Estados Unidos até agora. Nós temos cobrado isso formalmente para que os Estados Unidos atendam pedidos extradicionais, e é por isso, inclusive, que alguma dessas pessoas com mandado de prisão expedida relativa ao dia 8 já estão foragidas em outros países, inclusive nos Estados Unidos. Então, nós estamos buscando o fortalecimento desse canal de cooperação jurídica internacional, porque, de fato, a extrema-direita, nesse período, e desde sempre, ela é internacionalista. A extrema-direita ela é nacionalista na sua retórica, mas na sua prática ela é internacionalista, no sentido de que ela age profundamente em conexão e blocada em torno de certos objetivos estratégicos. O André pergunta sobre as Forças Armadas. Como mencionei também no início, a questão militar atravessa toda a história republicana, à direita e à esquerda. Quer dizer, se a gente for lembrar figuras luminares da nossa trajetória histórica, a gente vai encontrar os militares golpistas, a gente vai encontrar os militares legalistas, quer dizer, de Prestes a Henrique Teixeira Lott e Médici, a gente vai encontrar uma miríade assim, de perfis de militares que ocuparam papéis relevantes da história brasileira, relevantes positivamente ou negativamente. Então, não é algo de agora. O que eu faço questão de destacar é que nós temos que, institucionalmente, como mencionei, é o meu papel, separar o joio do trigo, ou seja, nós temos que distinguir o que é postura de membros das instituições e o que é postura da instituição. E, nesse sentido, tenho sublinhado, e mais uma vez sublinho, que as Forças Armadas foram, como instituição, profundamente instadas a fazer um golpe de Estado e não deram, como instituição. Isso eu me refiro do antes da posse e depois da posse. E esses acampamentos, a própria minuta do decreto, que seria o novo ato institucional, previa uma intervenção militar no TSE, e tal não ocorreu. Então, há muitos poréns, contudos, todavia, entretanto, em relação ao papel de vários integrantes das corporações armadas, de um modo geral, não só as Forças Armadas, mas também as polícias, mas, institucionalmente, olhando no longo arco da história, as Forças Armadas, objetivamente, até aqui, foram majoritariamente legalistas. E isso permite que nós possamos distinguir o que é a atitude de um ou outro integrante, dezenas, quiçá centenas, ou mesmo milhares, mas, globalmente, considerando a instituição, não é correto, nesse momento, dizer que as Forças Armadas são globalmente golpistas. Pelo contrário, acho que elas têm se comportado, repito, até este dia de Nosso Senhor Jesus Cristo, de dia 17 de janeiro, tem se comportado de modo mais legalista do que golpista como instituição. A Cristina Serra aludiu à liberdade de expressão.
e eu reitero o quanto eu disse há pouco, realmente é a nossa visão, temos concordância, Cristina, e você tem razão, no sentido de que a extrema-direita tenta se apropriar não só da liberdade de expressão, mas da liberdade de um modo geral. Paradoxalmente, o vetor hoje progressista no Brasil é a defesa da ordem. E a direita tenta, em contraposição àqueles que defendem a ordem, para justificar o seu caráter golpista, se apropriar da bandeira da liberdade e da bandeira brasileira, claro. Então, realmente é um cuidado fundamental que nós temos para pontuar que nós somos os defensores da verdadeira liberdade na medida em que defendemos que ela possa ser exercida por todos e não apenas pelos mais fortes. A liberdade que eles propugnam é a liberdade do mais forte contra o mais fraco. É a liberdade, as mãos livres dos mais fortes para esmagarem os mais fracos. E a nossa liberdade é a verdadeira liberdade, porque primeiro, a passagem do reino da necessidade para o reino da liberdade, em segundo lugar, citando um conhecido colega nosso, e, por outro lado, nós temos essa dimensão da liberdade universal, e não a liberdade apenas para os poderosos, poder esmagar os mais fracos. O Percival fala sobre os cybercrimes, realmente é uma preocupação estratégica do Ministério da Justiça, tanto que nós criamos uma diretoria específica na Polícia Federal só para crimes digitais. É uma novidade institucional que nós trouxemos agora, criamos, implantamos, o presidente Lula concordou, porque realmente é um locus fundamental hoje de articulação de todas essas práticas criminosas, inclusive essas relativas contra o Estado Democrático de Direito. E no Ministério da Justiça nós temos aqui no gabinete uma secretaria especial, uma assessoria especial conduzida pela professora Estela Aranha, só sobre isso, só sobre internet, direitos digitais de um modo geral, e está à disposição de todos e todas, inclusive do Barão, que queira conversar com a professora Estela Aranha, porque é ela que interage com a SECOM. Ela é o ponto focal no Ministério da Justiça na relação com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. E o Percival pergunta sobre o dever de agir, e ele, e de fato, essa violação dessa obrigação marcou muito fortemente os acontecimentos do dia 8, e nós trataremos disso, estamos tratando disso no âmbito das apurações policiais que estão ocorrendo. É evidente que os eventos do dia 8 só foram possíveis por omissões dolosas ou culposas, e isso a investigação vai dizer, em relação à conduta de agentes públicos, que violaram o dever de agir. O Miguel do Rosário fala sobre Lava Jato, sim, é indiscutível, um fio de continuidade a partir da ideia do vale tudo, né? A guerra de todos contra todos, ruptura de um pacto político, uma espécie de estado de natureza em que todos vale tudo, né? E supostamente os fins nobres justificariam os meios eventualmente ilícitos. E então, portanto, é esse ethos que une grande parte do que a Lava Jato fez com agora esse golpismo aberto. Esta visão de que o vale tudo em nome da suposta moralidade, né? A moralidade como capa para justificativa de qualquer coisa. E o que nós temos que fazer, Miguel, em relação a isto especialmente, é o fortalecimento do papel do Ministério da Justiça como órgão central da cooperação jurídica internacional, que foi um dos pilares rompidos na Lava Jato. A Lava Jato ela passou, inclusive, a fazer cooperação jurídica e cooperação policial à revelia dos conceitos de soberania nacional. E nós estamos agora reconstruindo essa institucionalidade para mostrar que não é possível, a qualquer momento, renunciar aos atributos próprios da soberania, porque isso resulta exatamente na instrumentalização de instituições nacionais para cumprir objetivos imperialistas, como nós vimos nesse momento triste da vida jurídica brasileira. Finalmente, o André Sintra pergunta sobre a afirmação do Capelli, né? E eu concordo no fundamental, de que aquele roteiro propriamente não vai ocorrer, né? Aquela forma.
Significa dizer que ações golpistas deixarão de ocorrer? Não, infelizmente. Infelizmente, o fascismo se nutre do movimento. Ele não se nutre de uma situação de estabilidade, águas turvas, pescadores de águas turvas. Então, eles vão o tempo todo tentar essas ações ilegais, terroristas, com maior ou menor violência, nas redes, nas ruas. Então, isso é algo com o qual teremos que lidar. Lidar como? Com os mecanismos institucionais de vigilância, de atenção, de fiscalização, de repressão, enfim, e, ao mesmo tempo, na luta política, que é isso que nós estamos aqui tratando, né? Que é essa busca de certos elementos que, a meu ver, conjunturalmente na política, são centrais, entre os quais a proteção ao máximo quanto possível da frente ampla que tornou possível a vitória do presidente Lula, porque essa é uma chave antigolpista fundamental nesse momento e que nós estamos ainda estabelecendo as bases de uma nova governança no Brasil. Miro, seu microfone está desligado para repetir um clássico. Tá certo, obrigado pelo alerta. Era uma pergunta, ministro. Podemos fazer mais uma rodada? Tem tempo? Vamos lá, vamos mais uma de 5, aí a gente conclui, tá bom? Beleza. Então, deixa eu dizer, nós temos 17 pessoas que se inscreveram, só vou citar aqui os nomes. Rafael Duarte, Marcos Dantas, Dimas Roque, Luana Bononi, César Locatelli, esses são os 5 primeiros, Paulo França, Vicente Trevas, Bruno Martim, Fred Noleto, Pedro Paulo, Maria Fro, Dario Pignotti, João Ferres Júnior, Walter Patrelatina, Gilson Reis, Daniel Pir e Tim Urbinati. Esses são os que não vão fazer. Depois podem mandar por escrito. Então, eu vou passar por 5... Miro, eu queria pedir desculpa para todos e já me colocar à disposição para daqui a um mês, eu acho que é um prazo razoável, aí eu faço um pedido a você, você comece os inscritos por esses que hoje não puderam falar. Eu assumo esse compromisso com vocês, aí a Renata e você são guardiões da lista, porque eu fico assim muito triste, mas me perdoe. Mas daqui a um mês a gente faz de novo, até porque tem fato. Quem sabe a gente consegue fazer presencialmente, que fica melhor. Excelente ideia, ministro. Acho que todo mundo concorda, então nós vamos passar para os 5 primeiros. Mas antes tinha vindo isso é uma manobrinha, tinha vindo uma pergunta por escrito da Maria Inês Nassif, que eu vou já te fazer. Então acaba sendo 6. A Maria Inês pergunta, que gostaria de saber se você já tratou sobre isso, qual o diagnóstico do governo sobre infiltração militar no aparelho de Estado? E qual a estratégia para desarmar e conter os extremistas que têm hegemonia ideológica nas Forças Armadas? Então, essa é a pergunta da Maria Inês Nassif. Passar a bola, então, para a nossa listinha de 5, começando com Rafael Duarte, na sequência, Marcos Dantas. Bom dia, ministro. Parabéns pelo trabalho, solidariedade também aqui de Natal. Ministro, ontem voltou a circular com força, pela enésima vez, aquela fake news do reajuste do auxílio reclusão, que o pessoal chama de Bolsa Presídio, que o salário mínimo não teve reajuste, mas o governo vai dar aumento para os presos, enfim. Parece café pequeno perto do que aconteceu dia 8 de janeiro, mas a gente sabe que são essas informações falsas que alimentam essa horda de extremistas. O senhor citou agora há pouco que o Ministério tem uma secretaria exclusiva específica para dialogar com a SECOM. Mas eu queria saber qual é a tua visão sobre esse combate às fake news. Ele deve ficar só na SECOM? O Ministério da Justiça deve agir junto, levando em conta o próprio golpe que o senhor reconheceu que aconteceu, né? Dado a tomada aí da sede dos 3 poderes. Obrigado. Valeu, Miro. Valeu. Marcos Dantas, depois Dimas Roque. Bom dia a todas, todos. Bom dia, ministro Flávio Dino. Sou professor titular da Escola de Comunicação, sou membro também do Comitê Gestor da Internet no Brasil, e se o ministro estiver lembrado, eu estava numa reunião com o senhor no Centro Celso Furtado, com o Saturnino, que a gente conversou sobre o futuro do centro, né?
É um prazer vê-lo. Cumprimento realmente pelo seu trabalho, como todos aqui já cumprimentaram, muito importante nesse momento, decisivo nesse momento. E eu tinha uma questão para colocar e uma observação para fazer nesse tempo rápido. Primeiro, dado toda a sua exposição de tudo que vinha acontecendo, que culminou no dia 8, né? Eu não consigo entender, posso estar errado, evidentemente, mas não consigo entender que o governo não tivesse mais preparado para o que aconteceu no dia 8, não tivesse mais previsto o que poderia, não tivesse adotado algumas medidas para antecipar, e depois teve que... E ainda bem que conseguiu agir de uma forma muito eficiente, reativamente. Talvez eu só pudesse esclarecer um pouco como é que estava funcionando o governo naquele momento. E folgo muito em ouvir, como até membro do comitê gestor que sou da internet, que vai ser proposta uma legislação estabelecendo os limites da liberdade de expressão, evidentemente, mas ouvi o senhor falar que não vai tocar no Marco Civil. Eu gostaria de dizer que o Marco Civil não é cláusula pétrea. E essas questões, depois que apareceram essas plataformas de internet, agindo sobre a internet, com todos os efeitos que elas estão fazendo, merece uma revisão que possivelmente terá que passar pela própria revisão do Marco Civil, que foi uma lei que surgiu quando essas questões ainda não estavam evidentes, e o seu artigo 19 terá que ser tocado, e nós não devemos ter medo de debater este problema. Não é cláusula pétrea. Fico por aqui. Obrigado, Miro, pelo convite. Obrigado pela atenção, ministro. Valeu, Marcos. Dimas, depois Luana. Bom dia, ministro. Bom dia a todos e todas. Ministro, aqui no Nordeste, como o senhor sabe, o senhor apanhou feito feijão de Irecê. E o pior, apanhou muito. Acaba quando vai bater o feijão lá em Irecê, bate o pau com muito gosto, né? Então, o senhor apanhou aí, depois desse domingo 8, um bocado, e muito da esquerda, que assim, nos chama muita atenção isso, essas cobranças com o senhor. Então, a minha solidariedade ao senhor e a nossa solidariedade aqui ao senhor. Alguns atos golpistas continuaram depois do dia 8. É o caso das linhas de transmissão. A notícia de que isso está acontecendo quase que diariamente. Algumas das pessoas que estavam lá, ministro, nos parece, pelas imagens e as narrativas, de que são militares infiltrados. Gostaria de saber se o senhor tem já alguma informação sobre isso. E essa coisa de derrubar redes elétricas, eu sou da cidade de Paulo Afonso, aqui na Bahia, onde tem a Chesf, e aí eu conheço essas torres e sei a segurança que essas torres têm para que alguém consiga derrubar. Então, me parece também, que há uma mobilização profissional para que o dia 8 acontecesse e para que essas coisas estejam acontecendo. A minha pergunta ao senhor é se já há a identificação de que há um profissionalismo no dia 8 e posterior a isso. E obrigado pela atenção. Valeu, Dimas. Luana, e depois o último, César Locatelli. Luana. Obrigada, Miro. Olá a todos. Ministro Flávio Dino, muito obrigada pela presença, pela disposição no meio desse furacão. Eu penso, também tenho essa preocupação já apresentada, também já comentada pelo senhor, sobre essa questão de como o governo se comunica com o conjunto da população, que sim, é uma pasta, né, própria de governo, mas acredito que seja uma preocupação geral também do conjunto da institucionalidade do governo. Penso que o Ministério da Justiça é, inclusive, quem tem melhor se comunicado, porque tem se comunicado por ações concretas. Então, quando acontece um ato e tem uma resposta como houve, isso comunica com a população. Isso me parece algo muito importante. Nesse sentido, creio que haja uma preocupação ainda muito latente, que aparece em diversas falas aqui, sobre o aparelhamento do GSI, de forças de segurança, até da inteligência, né? É possível ações em que demonstrem ao conjunto da sociedade que há movimentos no sentido de debelar, de desmantelar forças ainda incrustadas que se organizam a partir de dentro das instituições, num sentido antidemocrático, golpista, que o seja, né? Então, de que maneira isso pode ser comunicado
de maneira mais efetiva, além das ações que eu imagino que estejam sendo feitas, que não podem ou não devem ser comunicadas, essas também precisam ser feitas. Obrigado, Luana. César. Bom dia, ministro. Obrigado por atender a mídia independente. Bom, como eu sou o último, eu queria falar do futuro. Aparentemente, uma das causas importantes do crescimento da extrema-direita no Brasil e no mundo tem toda a questão neoliberal, a questão econômica, mas tem também a questão da justiça, a falta de justiça, a justiça parcial, a justiça que não chega em todos os lugares onde deveria chegar. Eu queria saber se o senhor concorda que esse é um dos motivos do crescimento e, nesse sentido, sob sua gestão, o que vai acontecer, o que a gente pode esperar do Ministério. Muito obrigado. Valeu, César. Ministro, mais uma questãozinha. O Felipe é que está pilotando toda a nossa atividade aqui e ele está acompanhando o chat, eu não estou, e passou mais uma questão que veio, que é da Maria Fro, que ela faz a seguinte pergunta. Ela faz uma sugestão para a área de comunicação do Ministério da Justiça. As imagens que foram para o Fantástico poderiam ser distribuídas para todos os canais e poderiam ser usadas pelo próprio Ministério para mostrar concretamente o nível de destruição ocorrido no dia 8 de janeiro. Hoje não podemos usar imagens públicas porque a Globo cola seu logo, né? Então, essa é uma sugestão que ela apresenta. Feita essa sugestão, a bola está contigo, ministro. Beleza. Quero, Miro, em primeiro lugar, dizer que a Lorena está aqui do meu lado e ouviu a sugestão da Maria Fro e ela vai entrar em contato lá com a SECOM, da Presidência da República, para tentar viabilizar isso. Ela vai ser aqui a embaixadora da sugestão da Maria Fro para a SECOM, que é a detentora desse acervo de imagens, enfim. Sobre o que foi falado aqui, as perguntas, Maria Inês Nassif, infiltração no Estado, e houve também outras pessoas que falaram disso, Dimas tocou nisso, a Luana. Eu quero lembrar a todos e todas que nós tínhamos 6 dias de governo. É importante lembrar esse detalhe. Até o Dimas falou que eu estava igual feijão de Irecê, com a esquerda batendo. Eu tenho muita dificuldade de identificar, por convicção, esquerda com injustiça e com canalice. Quando a pessoa é muito injusta e muito canalha, ela é qualquer coisa menos de esquerda, na minha ótica, porque eu acho que o procedimento ético é algo íncito à nossa posição política, ou deve ser uma busca, porque a gente não vai transformar a sociedade sem ter uma atitude generosa e séria, né? E houve, de fato, Dimas, essa canalice geral, de um ou outro, canalice que eu digo com o conjunto do governo, não só em relação a mim. Como se nós pudéssemos ter, em 6 dias, operado um desaparelhamento, uma desinfiltração mágica. As coisas não são assim, porque exigem tempo, existem procedimentos jurídicos formais a serem feitos. Para vocês terem uma ideia, o chefe da Casa Civil, o ministro Rui Costa, fixou o prazo 24 de janeiro, ou seja, semana que vem, para que haja as mudanças dos cargos. Porque, por exemplo, no dia da crise, aqui, no dia 8, sequer secretário nacional de segurança pública nomeado tinha. Porque 6 dias de governo. Havia sido feita a indicação, ela estava tramitando na Casa Civil, como é normal que aconteça. E há também, em relação a essa questão da infiltração e tudo, algumas incompreensões. Nós temos uma Constituição no país. Eu sou ministro da Justiça e Segurança Pública. Eu poderia ter botado a Polícia Federal na esplanada? Não, eu não poderia fazer isso. Seria ilegal. Mesmo que eu mandasse eles fazerem, seria ilegal e eu perderia a autoridade jurídica e moral e, ao mesmo tempo, tinha o risco objetivo deles não fazerem, exatamente porque a ordem ser ilegal. Não é papel da Polícia Federal estar na esplanada dos ministérios. Ela é uma polícia judiciária, é uma polícia investigativa, conduz inquérito policial, basicamente, que é o que está fazendo agora. Eu poderia ter colocado a Polícia Rodoviária Federal na esplanada?
no dia 8? Não, eu não poderia fazer isso. Eu não podia fazer isso. Porque a Polícia Rodoviária Federal tem uma missão, tudo isso está no artigo 144 da Constituição, que é policiamento ostensivo nas rodovias federais. Eu não posso transformar a Polícia Rodoviária Federal numa milícia. Então, essa ideia de que não houve, por parte do Ministério da Justiça e Segurança Pública, providências, é falsa. Ela é mentirosa. Como eu disse, ela é canalhada. Porque todas as providências que nós podíamos fazer antes, fizemos, todas. Por que a posse foi um sucesso? A posse foi um sucesso porque houve um pacto institucional com quem compete a segurança da Esplanada, que é a Polícia Militar do Distrito Federal, conduzida pelo governador do Distrito Federal. A posse foi sempre feita assim, minha gente. E nós fizemos reuniões prévias ao dia 8 com o governo do Distrito Federal. Fizemos os alertas cabíveis. Foi feito um planejamento. Esse planejamento não foi cumprido no dia 8. Por quem e por quê? A investigação vai mostrar. E todos que aqui estão já sabem o que aconteceu. Exatamente a infiltração fez com que o planejamento que constava do papel não fosse executado. Em número de policiais, em posicionamento dos policiais, em equipamentos disponíveis, e isso se deu também dentro do Palácio do Planalto. Ou alguém duvida disso a estas alturas? Precisa eu provar isso? É quase uma realidade autoevidente. Não houve reação, por quê? As pessoas estavam dormindo? E veja que essa ação de trânsito de informações erradas se deu em relação também aos outros poderes do Estado. O Congresso e o Supremo também foram tranquilizados por quem de direito, que era o governador do Distrito Federal, previamente. Então, realmente, Dimas, quando você olhar essas afirmações de que houve imprudência, não houve. O que houve foi fruto de infiltração dentro das instituições, em que uma parte, eu não vou dizer aqui se era a maior parte ou a menor parte, mas uma parte significativa dessas instituições de segurança, de modo geral, no sentido amplo da palavra, ou se omitiram ou concordavam com o que estava acontecendo aqui. Quem diz isso? As imagens. As imagens mostram. Os fatos mostram. E a investigação, obviamente, está voltada a isto. Nós temos, nas instituições que nos cabe conduzir, hoje, com a intervenção federal, no DF, na própria Polícia Militar do DF, sob a nossa condução, uma vez que o interventor, inclusive, é um jornalista, e há uma nota anedótica. No meio do momento em que eu indico o interventor, alguém me questiona, mas, Flávio, por que um jornalista? E eu respondi, por que não um jornalista? Como se fosse uma espécie de pessoa destituída de aptidão para dar conta da tarefa. Eu faço esse registro histórico. E aí é um jornalista, que é um interventor, colega de vocês, portanto, que é o secretário Ricardo Capelli, e aí nós estamos conduzindo também a PM do DF. E também, claro, a Polícia Federal, enfim. Sobre a intervenção, até é importante uma observação. Me perguntam, por que não fez a intervenção na véspera? Bom, primeiro, eu não sou vidente, eu não sou profeta, não sou engenheiro de obra pronta, não sou leviano. E se eu tivesse proposto, ela não teria sido aprovada, porque não tinha fato objetivo. Existe uma Constituição, minha gente, Constituição. Eu não poderia acordar de manhã, no sábado, e dizer assim, tem um microfone aberto aí, eu não podia acordar no sábado e dizer assim, pode ser que dê problema, então eu vou preventivamente propor uma intervenção federal. Eu fico imaginando os editoriais irados contra mim. Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, um ditador, um insano, um insensato.
Então, eu propus intervenção federal no momento que a Constituição permitia que eu propusesse intervenção federal. E foi a intervenção federal mais rápida da história, graças ao WhatsApp. Ela foi feita em 1 hora, entre a decisão e a decretação e a assunção das forças de segurança pública, graças à tecnologia. E em 64, 31 de março de 64, o João Goulart foi vítima, inclusive, da falta de comunicação. Lembra que ele estava no território nacional e, enquanto isso, o presidente do Congresso Nacional, naquela noite tenebrosa, disse que ele estava ausente. Se houvesse rede social na época, ele tinha feito um vídeo, né? Estou aqui, pessoal. Refutou ao Tancredo Neves o registro histórico proferido 3 vezes a palavra canalha. Canalhas, canalhas, canalhas. É um grito que ecoa, infelizmente, de modo perene na história brasileira. Então, Dimas, sobre essa questão de apanhar, bater, faz parte do nosso ofício. Quando é de pessoas que supostamente são de esquerda, dói mais do que quando é da direita. Quando é da direita, não dói. Quando é da extrema-direita, não dói, porque eu estou esperando. Mas, enfim, faz parte da vida. E lamento, claro, e acho que essa é uma observação importante. Sobre, então, Maria Inês e próprio Marcos Dantas, sobre essa questão da preparação, foi isso, a preparação cabível aqui no Ministério da Justiça e Segurança Pública foi feita. Em outras instâncias de governo, aí cabe a cada ministro se pronunciar, não me cabe julgar, porque eu não sou presidente da República. E aí cada um vai contar a sua visão sobre os fatos, eu estou contando a minha aqui no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Sobre o Rafael Duarte, né, que aborda essa temática de fake news, como eu mencionei, a condução da política pública de comunicação é na SECOM, e nós temos um papel acessório e mais voltado aos aspectos jurídicos. E aí sim existe a professora Estela Aranha com essa missão de dialogar sobre direitos digitais de um modo geral. E o combate político à fake news é uma ação que compete à SECOM, da Presidência da República. Claro que nós ajudamos com o debate jurídico, mas a política pública é conduzida lá e vocês terão um debate com o ministro Pimenta, que é um ótimo quadro político, e com certeza ele vai dialogar com vocês sobre isso. E o Rafael menciona o auxílio reclusão como um exemplo de que esse modus operandi é permanente. Fiquei muito feliz de ouvir o Marcos Dantas dizendo que o Marco Civil não é dogma. Eu vou te dizer que tirou um peso nas minhas costas, porque todas as vezes que a gente fala de cybercrimes, uma parte dos especialistas, entre os quais eu não me incluo, diz assim, cuidado com o Marco Civil, quase como se fosse uma espécie de 10 mandamentos, como se fosse assim, realmente o sermão da montanha. E aí eu fiquei feliz de ver você, professor Marcos, colega professor, com essa visão de que sim, é possível e necessário debater. O Dimas mencionou sobre linhas de transmissão, está tendo agora, nesse momento, uma reunião conduzida pelo ministro das Minas e Energia sobre esse assunto. A Polícia Federal está lá, a Polícia Rodoviária Federal está lá, e também os operadores privados, os agentes privados, porque de fato, há uma preocupação. O ministro Alexandre Silveira tem se manifestado e deve se manifestar sobre isso. E sim, não há dúvida de que houve mobilizações profissionais nos eventos todos aqui mencionei, aqui na minha primeira exposição. Inclusive, os próprios policiais militares do Distrito Federal narram isso, de que eles enfrentaram fisicamente pessoas profissionalmente preparadas. Não eram tias do Zap enfurecidas, embora houvesse tias do Zap enfurecidas. Mas havia pessoas profissionais com táticas e técnicas de combate que, inclusive, invadiram prédios, depredaram prédios, agrediram pessoas. Há policiais feridos, há policiais que sofreram até tentativa de homicídio ou lesão corporal grave em razão dessa presença profissional, como pergunta o Dimas. Em relação a Luana, né, que ela trata comunicação, ação concreta, é a parte que me cabe aqui, e a Lorena está aqui do meu lado, acompanhando, e ela tem procurado também exercer esse papel,
e eu tenho aqui uma cadeia de comando, para usar um termo militar, que não é propriamente do meu uso cotidiano, mas nesse caso é importante dizer que a minha, entre aspas, cadeia de comando aqui é toda de jornalistas, porque o secretário executivo é jornalista, a chefe de gabinete é jornalista e a Lorena, claro, é jornalista. Então, eu estou cercado de jornalistas aqui por todos os lados. Ontem mesmo recebi aqui algumas entidades dos jornalistas, sindicatos, FENAGE, ABRAGE e outras, para mostrar o nosso comprometimento com a liberdade de imprensa e solidariedade aos jornalistas agredidos, com especial ódio naquele domingo, no dia 8, né? O que mostra realmente que esse diálogo é sempre necessário. A própria Luana pergunta sobre como fazer esse combate por dentro das instituições. Está sendo feito, como disse, no dia 6 dias de governo. Com o avançado mês de janeiro, será possível organizar melhor o aparelho de Estado para sofrer menos com sabotagens, com desinformações, enfim, como aconteceu no dia 8 de janeiro. O César pergunta sobre justiça, no sentido material da palavra. Eu lamento muito, César, que esse combate... Eu lamento muito, César, que esse combate ao terrorismo... Tem um microfone aberto aí que está interferindo. Eu lamento muito que esse combate ao terrorismo esteja ocupando 80% do meu tempo. Claro que eu gostaria de que estivéssemos com outra agenda. Eu diria hoje que eu sou o ministro antiterrorismo. É isso. Minha agenda é combate ao terrorismo desde antes de eu tomar posse. Eu quase já tenho direito a férias, porque, na verdade, eu fui nomeado no dia 12 de dezembro, porque foi o dia daquele quebra-quebra em Brasília, e desde então eu virei, inicialmente, ministro sem poderes formais, né? E depois, a partir do dia 1º de janeiro, eu diria que há um mês minha agenda é combate ao terrorismo, 80% do tempo. Agora, faço assim, com muito espírito cívico, patriótico, democrático, com muita determinação, muita coragem pessoal, mas também lamento que isto leve 80% do meu tempo. Vamos ver se os outros itens, inclusive, que você propõe, conseguem ir ocupando a agenda, porque realmente você tem inteira razão. A base do terrorismo está muito nas desigualdades e nas injustiças. Na verdade, uma sociedade desigual, empobrecida, carente, materialmente e afetivamente, é uma sociedade frágil para ser capturada por etos de extrema-direita. Quem estuda o nazifascismo do mundo sabe disso. E basta olhar o perfil das pessoas que se engajam. Não me refiro ao comando, mas as pessoas que se engajam, que participam desses movimentos, são pessoas exatamente, às vezes, com uma carência ou outra, ou com as duas, mas são pessoas carentes em busca da segurança perdida, do porto seguro perdido, e encontram exatamente nesses extremismos um senso gregário. Paradoxalmente, é quase como se fosse uma ágora. Esses acampamentos funcionavam como uma ágora antidemocrática, claro, como um espaço de agregação, de participação, e que as pessoas conseguem superar o individualismo extremo, que são relegadas pela sociedade contemporânea e pela dissolução de laços interpessoais, como nós bem sabemos. Então, esses acampamentos acabavam funcionando como espaços de sociabilidade pela direita, e com isso a construção desses movimentos que se verificaram não só no dia 8, mas marcadamente no dia 8. E aí, César, concordo contigo. Nós criamos aqui uma Secretaria de Acesso à Justiça, um companheiro até que é do PSOL, nosso ministério é multipartidário, eu fiz questão e tive o apoio do presidente Lula para isso. É um quadro do PSOL que conduz o secretário de Acesso à Justiça, o secretário Marivaldo, pessoa muito experiente, para exatamente tratar disso, de justiça antirracista, de combate ao feminicídio, de ampliação da justiça material na sociedade, combate à desigualdade, claro que no que se refere especialmente ao aparato institucional do sistema de justiça, né? Então, combater isso realmente é uma forma de combater o terrorismo, é uma forma de combater o fascismo. Eu diria que é a forma mais radical, no sentido
próprio da palavra de combater a extrema-direita. É isso, e a Maria Flor pediu as imagens e a Lorena vai se virar lá com a SECOM para conseguir as imagens e passar para o Miro. Ela disse que já conseguiu, ó, tá vendo como funciona esse negócio de jornalismo? Jornalista consegue fazer intervenção civil na segurança do DF e consegue as imagens rapidinho. Então, pessoal, aí vai passar aí para o Miro. Pessoal, muito obrigado, viu? Para mim foi uma oportunidade assim, muito querida, porque ninguém vive sem afetividade, né? E estar com os meus, com os nossos, né? Vocês são os nossos, verdadeiramente nossos, além de, como disse, é uma oportunidade de aprendizado, alimenta a alma. E a gente precisa, em momentos desses, não se sentir sozinho. Então, muito obrigado a vocês. Ministro, primeiro, Lorena, inclusive, Lorena é rápida no gatilho, ela pediu encarecidamente para quem não registrou presença, para registrar presença imediatamente. Eu vou mandar para ela todos os presentes nessa atividade. Miro, não esquece de mim. Tá, mas encerrou a inscrição. Agora nós terminamos, né? Então, registrar a presença. Queria agradecer a presença de todas e todos, né? Desculpa alguma pisada na bola, desculpa 12 pessoas deixaram de falar, o nosso tempo estourou totalmente, né? Que, inclusive, queria registrar aqui o Anderson, que é do Jornal Empoderado, deixou de falar, infelizmente, mas como o ministro mesmo já disse, nós vamos ter outra oportunidade. Era para ser uma conversa de meia hora, acabou levando mais de 1 hora. Eu queria, mais uma vez, agradecer muito ao ministro Flávio Dino, agradecer a Lorena, reafirmar a nossa manifestação de solidariedade, né, ao governo no enfrentamento do fascismo, e já fica aqui entre nós combinado uma nova conversa proposta pelo ministro para daqui a 1 mês. Beleza, ministro? Parabéns, muito obrigado. Um abraço. Valeu, então. Valeu, gente. Tchau, tchau. Agradecer a todo mundo. Ministro, obrigadão aí a todo mundo, tá ok? Até logo, ministro. Até logo, Miro. Obrigado.